Neste momento, eu recebo aqui no estúdio o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que anunciou a saída do União Brasil para ingressar no PSD. Governador, seja muito bem-vindo aqui ao Radar. Muito obrigado, Marcelo, pelo espaço aí que me é concedido e poder conversar um pouco dessa mudança aí, uma nova alternativa para nós podermos disputar aí a eleição de 2026 para a presidência da República. Bom, o senhor vem repetindo nos últimos meses que a sua candidatura é para valer, que não vai ter desistência. Por que o senhor acha que no União Brasil ela ficou inviável? É porque o partido decidiu, depois que foi feita a federação com o PP, que realmente a prioridade não seria a candidatura a presidente, mas sim que deixasse que cada estado tomasse a sua decisão e que priorizasse as eleições para deputado federal e não uma candidatura a presidente. Adiante de um cenário, eu convivo muito bem com todos os meus colegas, até porque eu comecei a minha origem no PFL, Democratas, União Brasil. Então, tem uma vida, a primeira vez que eu venho me filiar em um outro partido. Então, naquele momento, todos eles entenderam a minha necessidade de buscar uma outra alternativa para poder me candidatar a ser candidato a presidente da República. E assim, ao receber o convite do Kassab, e em conversa com o Ratinho, em conversa com o Eduardo Leite, com o Kassab, nós nos entendemos para que esses três pré-candidatos se coloquem aí num gesto que não é um projeto de ordem pessoal, mas que seja um projeto para o Brasil, onde nós três nos apresentamos. E dentro de um conjunto de critérios, o PSD vai decidir quem vai ser o candidato. Agora, o PSD é um partido também um tanto fragmentado. Tem muitos diretórios do Nordeste, por exemplo, que apoiam o presidente Lula. O senhor não teme ter mudado para o PSD e daqui a pouco o partido decidir que não vai ter candidato? Não, isso não existe. Isso eu quero aqui, neste momento, poder desmistificar 100% qualquer hipótese como essa. Até porque a reunião de ontem foi uma reunião onde nós estávamos com o presidente Kassab, mas também com várias lideranças, são nomes relevantes da política nacional, como Jorge Bonhauser, Heráclito Fortes, ali estava o Afif, estava também a Regina da Comunitas. Enfim, você tinha ali, além de tal, eu, o Ratinho, o Eduardo Leite. Então, essa decisão já está tomada. Não tem como abrir mão daquilo que já foi dado a palavra. Um outro assunto, você coloca aí em alguns estados, é verdade. Eu citaria você, por exemplo, um caso específico, que é emblemático para todos nós, que é onde o Lula teve o maior número de votos, que foi na Bahia, em termos de diferencial de votos, tá? Favoráveis. Então, lá, o PSD tende a ficar com o governador do PT, na Bahia. Se eu for o indicado, eu estarei no palanque do ACM Neto. Entende? É do outro partido. É lógico. É do seu antigo partido. Sim, mas é da mesma linha programática, da mesma linha doutrinária. Você entendeu? Quer dizer, então, se no Ceará amanhã também o PSD for compor com o governador do PT, eu estarei em outro palanque. O senhor está dizendo que o senhor sempre vai ter um palanque independente disso. Agora, eu queria falar sobre essa competição interna dentro do PSD. O senhor tem dois governadores aí que também desejam ser candidatos, o Ratinho Júnior no Paraná e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Se as pesquisas de opinião forem um critério, nesse momento o senhor está em segundo lugar aí. Se a gente pegar, por exemplo, as pesquisas mais recentes, elas estão dando um pouquinho mais de pontuação para o Ratinho Júnior no Paraná. Como é que o senhor pretende sair dessa segunda colocação aí e conseguir convencer o PSD que o senhor é a melhor alternativa? Não, veja, esse processo de convencimento ao partido não será feito por nenhum de nós. O convencimento nosso será na nossa capacidade de trabalho, na nossa determinação, dentro de uma análise que será feita por um conselho constituído por várias lideranças políticas e também empresariais, que vão opinar qual é o perfil que é o mais adequado para fazer um enfrentamento a uma candidatura contra o Lula, que você sabe que com a máquina na mão, com o poder na mão e sem escrúpulos algum, está levando o país a esse nível de deterioração completa, de dívida
a percentuais de dívida PIB já atingindo com projeção de 94%, quer dizer, despejando dinheiro irresponsavelmente hoje em todo e qualquer programa no intuito de poder comprar, induzir ao voto a ele. Então, é contra esta estrutura, comandada pelas facções criminosas no Brasil hoje, que o narcotráfico toma conta hoje de mais de 60 milhões de brasileiros, onde você tem a corrupção se alastrando no país inteiro, tá certo? Você vê um desrespeito hoje instalado diante aos poderes constituídos, você vê uma deterioração completa da estrutura de poder no Brasil. Desculpa eu interromper o senhor, mas só trazendo para a questão central, né, de convencimento do partido aí. O senhor acha, então, que o senhor tem condição de, apesar de estar um pouco atrás do Ratinho nas pesquisas, de ser considerado candidato do PSD? Sim, agora isso só vai depender da escolha. Eu vou respeitar a decisão. Existe a possibilidade... Eu vou respeitar... E existe a possibilidade, entre esses 3 governadores aí, de sair uma chapa com um candidato e um vice? Não, não tem, Marcelo, até porque você busca um vice para tentar atuar numa área específica, aonde você possa ter menor penetração e que você vai diminuir a influência do PT naquela área. Não é porque um está pretendendo a mesma coisa, ou eu, Ratinho, eu, Eduardo, tá certo? Não é por isso que um deveria ser vice do outro. A vice, ela é muito estratégica. Ela precisa de compor uma chapa dentro da necessidade de você buscar mais aliados e você entrar numa região que você se sente mais limitado. Tá. Uma pergunta sobre economia agora, governador. O senhor está falando do déficit, que realmente é uma questão que sempre preocupa os especialistas, mas o governo Lula, nesse ano, também tem algumas boas notícias. O dólar está caindo agora, a inflação sinaliza que está se aproximando da meta. O senhor acredita que a economia deve ajudar o governo atual nessa eleição? Olha, eu não sou um economista, mas eu leio bastante e, ao mesmo tempo, eu procuro as pessoas que entendem e são capazes de poder fazer um diagnóstico do amanhã. Em relação a 2026, o que vocês falam, os empresários falam que tudo bem, nós sabemos que ele vai despejar dinheiro. Certo? O problema nosso empresário ou do investidor não é 2026, o problema nosso é 2027, que vai ser uma Dilma 2. Certo? Quer dizer, depois dessa gastança toda, com esse nível hoje de endividamento do país, é lógico que nós teremos aí o que aconteceu no segundo mandato da Dilma, que seria um Lula 4, desemprego de mais de 3 milhões de pessoas, um descrédito em todas as áreas, o país não dando conta de realmente responder por esse nível de gastos que ele tem feito. Então, a deterioração do processo virá em 2027, não em 2026. Governador, o senhor tem uma aprovação alta em Goiás, mas as pesquisas mais recentes mostram que o senhor ainda é um tanto desconhecido nacionalmente. Perfeito. Tem uma pesquisa, por exemplo, da Genial Quest, mostrando que 51% da população brasileira ainda não sabem quem é o senhor. O que o senhor pretende fazer para se tornar mais conhecido? Por exemplo, estar aqui hoje com você. Na verdade, poder falar cada vez mais para o Brasil e poder dizer a eles, olha, realmente eu sei que eu não sou conhecido, tá certo? Por quase mais da metade da população entrevistada, e que eu gostaria que vocês não ficassem apenas ligados aqui no que eu estou dizendo, mas que vocês pudessem conferir isso com qualquer um goiano, que fosse um dia em Goiás, passasse por lá, perguntasse lá, olha, o que foi que o Caiado fez aqui em 7 anos? É a melhor segurança pública do Brasil, é a melhor educação do Brasil, é a melhor área de pesquisa e inteligência artificial do Brasil, é o Estado que tem nota 100 em transparência de gasto público, é o maior número de serviços digitalizados do Estado para a população. Então, vê a educação nossa lá, vê a saúde interiorizada. Então, é isso que eu acho, que é uma coisa de falar, dar uma entrevista aqui, a pessoa fala às vezes o que quer. Agora, eu acho que junto a isso tem que ter o resultado. Vá lá. Eu não vou dizer nada, vai lá. Eu tenho aí, está vendo, 80% de aprovação. Nenhum governador atingiu isso. Mas, sei lá, se anda com o celular na mão, se anda 2 horas da manhã, se não tem carro blindado,
você leva seu filho para o colégio, você passeia na rua, você vai ver o show do Gustavo Lima e fica até 4 horas da manhã ali no barzinho. Então, esta vida, você mora no seu setor rural, você mora no seu bairro e você vive tranquilamente. Governador, só uma pergunta para a gente encerrar aqui que eu acho que é importante. O senhor falou agora de argumentos contra o presidente Lula, mas o senhor tem uma outra pedreira pela frente aí, se o Flávio Bolsonaro mantiver a candidatura dele, que é roubar votos dele, que não é muito fácil. Pode haver um embate, inclusive, de eleitores do mesmo campo aí, né? Como é que o senhor pretende convencer eleitores bolsonaristas a não votarem no Flávio e a votarem no senhor? Não, veja bem, isso aí não faz parte da minha estratégia. Mas o senhor precisa desses votos. Não faz parte da minha estratégia ter que ter esse enfrentamento de maneira alguma. Cabe a mim me apresentar como um candidato que tem uma história de vida, que tem 40 anos na vida pública, você nunca me viu envolvido em bandalheira, negociata, corrupção, e quando eu sou governador na inteireza do cargo. O que aqui eu não estou enfrentando ninguém. Mas numa campanha acontecem umas ombradas aí, né? A campanha, nosso foco é derrotar o Lula, é tirar o PT. São 5 mandatos, ele quer o 6º mandato do PT. E o Brasil não aguenta mais. 6 mandatos do PT é uma Venezuela pela frente. Então, isso aí que não tem jeito. Eu acho que o sentimento nosso nós nos respeitaremos entre os pré-candidatos da centro-direita e fecharemos questão no segundo turno, todos nós juntos, para derrotarmos o PT. Acho que esse é o objetivo do sentimento que o Brasil clama por isso, por essa desordem institucional montada pelo Lula e esse nível de corrupção que alastra no Brasil inteiro. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, muito obrigado pela sua participação aqui no Radar. Muito obrigado pela oportunidade e ficando mais conhecido, tá vendo? A chance que você me dá. Um abraço, gente.